Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre Lady Killers, assassinas em série. Hoje a gente vai estar falando sobre esse livro, que até então me chamou bastante atenção. Ele é um livro que fala somente sobre assassinas em série mulheres, e isso é bem difícil de se ver, porque normalmente a imagem que mais se destaca para esses casos são papéis masculinos, mas foi um dos motivos que esse livro me chamou a atenção. Como eu comentei para vocês lá no meu vídeo que eu fiz sobre o tour pela estante, eu ganhei esse livro recentemente de uma amiga porque ela sabia que eu queria muito e eu decidi ler logo para poder estar trazendo a resenha para vocês. O que acontece? Esse livro, ele teve vários pontos positivos e alguns negativos. Os pontos positivos para mim, um deles, porque não tem como eu saí falando de todos, mas um dos principais foi que a autora, ela estudou bastante sobre as assassinas, sobre as histórias, sobre os casos. Ela procurou escrever o livro com termos que ficassem bem colocados. Ela soube detalhar o livro sem deixar o livro chato. De certa forma, a gente aqui acaba pegando a leitura meio arrastada em certos pontos, porque são 14 casos e a maior parte dos casos as mulheres usavam envenenamento para poder cometer os crimes, porque até nisso a mulher ela é colocada como frágil. Então o que acontece? A mulher, ela sempre foi retratada de uma forma frágil. Então, na maioria das vezes, tanto para a sociedade quanto para a polícia mesmo que investiga os casos, é muito mais fácil um homem cometer um crime com uma brutalidade extrema do que uma mulher fazer isso. Mas nem todos os casos aqui são assim, nem todos os casos aqui são por envenenamento, mas a maioria deles são. Spoiler. Uma das coisas que eu também notei foi que não tem imagens, não é nem questão de não ter muitas, não tem imagens, mas eu dei uma pesquisada para ver se eu achava fotos de algum crime, alguma coisa, e por que eu não consegui encontrar fotos que eu posso falar assim, são fotos do crime? Porque a autora, ela não pegou casos famosos para trazer para esse livro, ela pegou casos mais antigos. Então, quando você pesquisa, você não sabe ao certo se aquelas fotos realmente são desses casos. Então, a Darkside, pelo que eu vi aqui, ela retratou isso com imagens. O artista que fez os desenhos, sou obrigada a dizer, o cara é um puta talentoso, porque não só o artista em si, eu me refiro a toda a equipe, porque ele retratou dessa forma, foi retratado dessa forma as imagens. Deixa eu pegar mais um aqui para vocês estarem vendo. Como pinturas, tá vendo? Foi feita uma arte, já que não tinha imagens verídicas dessas mulheres, desses assassinatos. Uma coisa que eu posso falar é que não deixou a edição menos bela, pelo contrário, deixou a edição ainda mais linda. Eu gostei muito. No meio do texto você pode ver que tem algumas marcações em rosa, tá vendo? Como se fossem marca-texto para poder destacar partes importantes do livro. E isso é feito em todo o decorrer do livro. Tá vendo? Então, assim, pra mim foi uma leitura muito interessante. O que acontece? Aqui você vai perceber que quando a mulher ela é muito bonita, a sociedade e até mesmo a polícia, muitas das vezes ela sai inocentada porque por ela ser muito bonita ela é incapaz de fazer aquilo. Ou quando a mulher é muito feia, sabe, no caso, quando a mulher não é dotada de tanta beleza, ela é capaz, pode ou não ser capaz de cometer esses crimes porque ela é horrorosa, sabe? Então, assim, e você vê que as pessoas, né, a sociedade coloca nomes muito pejorativos para essas mulheres. Então, assim, é muito complicado você ver
você ler sobre isso. Eu acho que as pessoas que leem esse tipo de livro leem porque realmente gostam do tema e têm a cabeça, assim, para poder entender que isso aqui são relatos de investigações, relatos de mulheres que cometiam assassinatos em série, sabe? Ou para muitas vezes para as mulheres pode ser tipo, uma mulher é chamada de monstro, ou de horrorosa, ou de feia e tudo mais, e algumas mulheres podem, de certa forma, ficarem ofendidas. Mas a questão toda não é essa, a questão toda é que isso foi retratado dessa forma por causa da sociedade, desse jeito, né, nosso até hoje. Porque se você for parar para analisar, a mulher até hoje, ela não é considerada capaz de crimes tão horrendos. A mulher ela é capaz de cometer crimes em autodefesa. Por exemplo, a mulher vai apanhar do marido e acidentalmente, por instinto de defesa, ela acabou assassinando ele. Não sei, com uma facada, com um tiro, qualquer coisa. A mulher para proteger o filho de um agressor. Então a sociedade coloca sempre que a mulher só comete crimes para se proteger e não que ela seja capaz de tanta frieza, o que é uma mentira, porque mulheres são capazes sim, e uma prova disso são histórias de mulheres serial killers. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro, ao final de cada caso, foi que, por exemplo, nenhuma dessas histórias relatadas aqui são concretas, entendeu? Foram histórias de achismo, porque nunca foram encontradas provas para poder concretizar a investigação e dizer, não, realmente aconteceu. Então meio que ficou como se fosse história de bicho-papão, sabe? Mas a questão da escrita da autora, eu gostei muito, o livro é muito bem detalhado, foi muito bem escrito. Como eu falei, você pode achar o livro arrastado em determinados momentos para estar lendo, porque a maioria dos casos são por envenenamento. Então é como se você lesse uma mesma coisa, mas não é. Escutem o que eu tô falando, não é. Acreditem no que eu digo, não é. Porque cada história é uma história, cada motivo é um motivo. Então você vê que tem essa divergência é tudo envenenamento, então é tudo igual. Não, não é tudo envenenamento, não é tudo igual. Tem diferença, são o mesmo método, mas com histórias diferentes, então vale a pena ler. No mais, foi essa a minha visão assim sobre o livro. Eu tenho vontade de ler mais algum livro sobre mulheres serial killers, então se vocês tiverem algum do gênero ou parecido que vocês já leram, comenta aqui embaixo, fala pra mim que eu vou estar procurando, porque eu gosto, eu tenho outros livros de crime scene ali da Dark Side, ainda não parei pra lê-los porque eu tô focada em outro tipo de leitura agora. Eu quis ler esse livro porque há muito tempo que eu namoro ele e como ele foi um presente, eu fiquei assim super feliz, então eu quis trazer logo resenha pra vocês aqui no canal. Mas se vocês souberem de mais algum desse tema, comenta aqui embaixo, fala pra mim que eu vou pesquisar, eu vou procurar tá lendo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, não deixe de dar o like, porque senão o YouTube não entende, que ele entende que vocês não estão gostando, mas não entende. Foi ótimo, gente. Ai, cansaço do dia, gente, desculpa. Senão o YouTube entende que vocês não estão querendo receber o meu conteúdo e para de distribuir os meus vídeos. Então curte, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma força. Eu vou estar deixando para vocês o link da página do Instagram do Universo Maluco aqui embaixo. Vão lá, segue a gente no Instagram, que eu vou estar sempre postando alguma novidade lá, trazendo às vezes trechos de livros, recomendações de livros lá para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.